Amém, amém. A paz do Senhor Jesus já está conectada. A paz do Senhor Jesus para quem está no Facebook, no Instagram, no YouTube, para quem vai ouvir pelo áudio. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para a Cláudia, para o Daniel, para Maria Oliveira, para Kelly, para Edna, para Duda, para Cida. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Tem até bastante gente, eu achei que ia ter menos gente ainda quando eu falei que essa semana a gente só vai ler, né? Não tem muito o que explicar, essa semana é um estudo só de leitura, né? Porque não tem o que explicar os capítulos que a gente vai ler essa semana, né? São capítulos onde Davi fala o nome da pessoa e o trabalho que a pessoa vai fazer. Então é muito simples, né? Então não tem explicação nada, tá? Então hoje, o capítulo de hoje é mais um desses capítulos, onde eu só vou fazer a leitura, né? Eu só vou lembrar vocês em qual momento histórico a gente tá, né? Então a gente vai lembrar qual momento que está sendo vivido aqui em Israel. E a gente vai fazer só a leitura, não tem o que explicar no capítulo 24. Então é realmente só ler e ver o que cada um vai fazer dentro do templo, qual o horário de cada um, tá bom? Então não tem muita coisa pra gente estudar, glória a Deus, né? Então esse capítulo é muito mais simples, um capítulo muito mais fácil, tá bom? Então vai ser só leitura, tá? Essa semana vai ser só leitura. E a partir da semana que vem a gente vai começar a estudar os Salmos. Aí sim, os Salmos eu vou explicar. Salmos eu vou explicar o contexto histórico, então os Salmos vão ter muito mais explicação, né? A paz da Ana Maria, mas esses capítulos de crônicas que a gente vai ler essa semana realmente não tem explicação, porque é muito simples, né? É o nome da pessoa e o que a pessoa fazia, o trabalho da pessoa no templo, então é muito simples, tá bom? Então amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar o capítulo 24 do primeiro livro de crônicas, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, meu Deus, obrigada. Nós temos prazer em Ti, Deus, nós temos prazer na Tua palavra, obrigada, Senhor, pela Tua mensagem maravilhosa, pela Tua mensagem de esperança e de fé, obrigada, Senhor. Meu Deus, nós queremos ter cada vez mais parte contigo. Nós queremos ter cada vez mais intimidade contigo, Pai. Vem e nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós queremos te conhecer melhor. Meu Deus, se revela a cada um de nós. Se revela de uma forma simples, se revela de uma forma clara. Que, meu Deus, a tua verdade venha ecoar dentro de nós. Que a tua verdade venha nos transformar. Que a tua verdade, Pai, venha nos guiar em nome de Jesus, Senhor. Amém. Guia os nossos caminhos, guia os nossos passos, guia as nossas mentes, guia os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos ensina a andar pelos teus caminhos, nos ensina a cumprir a tua vontade, Pai, amém. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, que a sua vontade seja realizada sobre nós, que os seus planos se realizem em nossas vidas, porque a tua palavra diz que os seus planos não podem ser frustrados. Eis-nos aqui, meu Deus, amém. Nos usa, Pai, nos usa. Meu Deus, faça ainda hoje os mesmos milagres que o Senhor já fez outrora. Vem e faça de novo, Pai. Derrama sobre nós, Pai, a tua misericórdia, a tua graça. Nos conceda os desejos do nosso coração. Nos conceda os desejos da nossa alma, Pai. Amém. Abençoa os projetos das nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra se cumpra sobre cada um de nós, porque a tua palavra diz, meu Deus, que o seu povo é um povo próspero, próspero em todos os sentidos, próspero em saúde, próspero em amor, próspero em dinheiro, em todos os ramos da vida, e que assim seja, meu Deus, que cada um de nós sejamos prósperos, que a sua palavra se cumpra sobre cada um de nós, e que também haja prosperidade financeira sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a riqueza, de toda a prata. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa. Derrama sobre nós as suas bênçãos sem medidas. A tua palavra diz que em Jesus nós somos herdeiros das mesmas bênçãos dadas a Abraão. Nós somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão. Então, meu Deus, que o Senhor se lembre dessa palavra e cumpra sobre cada um de nós as promessas feitas a Abraão, Pai. Amém. Meu Deus, som dos nossos desejos, som dos nossos corações, meu Deus.
Desvenda cada gemido da nossa alma e conceda, meu Deus, conceda os nossos desejos, os nossos sonhos, Pai. Conceda, meu Deus, as nossas petições, que o Senhor, meu Deus, nos ouça e se torne favorável a cada uma das nossas petições, Pai. Amém. Que o Senhor se volte a cada um de nós com seu olhar bondoso, seu olhar misericordioso, o seu olhar amoroso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, Pai, nos dê discernimento, que o Senhor, meu Deus, nos faça identificar a Tua voz com clareza, meu Deus, de uma forma muito evidente, para que não venhamos a nos confundir, meu Deus, e ouvir a voz de Satanás, que não venhamos a cair nas mentiras dele, Pai, que não venhamos a cair nas mentiras que ele diz acerca de nós, mas que venhamos a ouvir somente a Tua voz, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe e nos guarde de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, Jéssica, que bom que você chegou. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Foi o que eu acabei de falar. É um capítulo que não tem o que explicar. É um capítulo muito simples, né? Como foi o capítulo anterior. Eu ainda expliquei algumas coisas no capítulo anterior, mas esse capítulo é mais simples ainda. Então, eu não vou explicar nada mesmo, porque é muito simples esse capítulo 24. A paz, Francisco, que bom que você entrou. Glória a Deus. Então, esse capítulo 24, gente, não tem o que explicar. É muito simples, tá? Então, vamos lembrar qual é o momento histórico que está sendo vivido aqui? Salomão virou rei, né? Então, Davi nomeou Salomão como rei, deixou muito claro a todo Israel que Salomão é para ocupar o trono, né? Depois de sua morte. Então, agora, Salomão já é rei, né? Davi já está percebendo que está perto da sua morte. Davi está percebendo que está nos seus últimos dias. Davi já está indo embora, Davi está bem fraco e cansado, e realmente é o que está acontecendo, ele já está partindo. Então, antes de partir, ele vai deixar a casa em dia. Então, o que Davi faz? Davi chama Salomão e orienta Salomão. Então, Davi começa a falar para Salomão todas as orientações para Salomão ser rei. Mas a principal orientação que Davi vai dar, a principal preocupação de Davi é com relação à casa de Deus, é com relação ao templo que tem que ser erguido, né? Então, Davi teve no seu coração o desejo de erguer uma casa para Deus, né? Uma casa boa, já que ele morava numa casa de cedro. Ele queria erguer também uma casa para Deus de cedro, já que o lugar onde a arca ficava era uma tenda de cortinas, né? Então, a gente lembra que Deus havia falado, não, você não vai erguer, porque você não é um homem pacífico, né? Você é um homem de guerra, você é um homem de sangue. E para erguer a minha casa, para erguer o templo onde eu vou morar, há de ser um homem que seja pacífico. Mas eu vou deixar que seja um da sua descendência, Davi. Eu vou te dar esse presente. Ele vai ser seu descendente. E a gente lembra que Deus estava falando de Jesus. Deus não estava falando de Salomão. Deus estava falando de Jesus, porque Jesus que ergueu o verdadeiro templo, né? O verdadeiro templo que Deus queria morar não era o templo de Salomão. Não é esse que Deus queria morar. O verdadeiro templo que Deus queria habitar éramos nós, somos nós. Então, quem foi que ergueu esse verdadeiro templo, que era o templo que Deus sempre quis morar? Foi Jesus. Então, era de Jesus que Deus estava falando, né? Deus, inclusive, falou para Davi, olha, Davi, esse seu descendente, né, vai se sentar no trono para sempre. O trono vai ser eterno dele, né? Não era Salomão, porque o trono de Salomão não foi eterno, né? Então era de Jesus, que o trono de Jesus é eterno. Então era de Jesus que Deus falava. Mas Davi não entendia isso, Davi não teve esse entendimento, Davi não entendeu isso. Então Davi achou que Deus estava falando de quem? De Salomão, né? Era um homem muito pacífico, tanto que o nome Salomão vem disso, Shalom, né? De paz. Então Davi achou que era Salomão. É Salomão que tem que erguer o templo de Deus, a casa de Deus, né? Mas não era esse templo que Deus estava falando, tanto que esse templo vai ser destruído. A gente vai ver que esse templo vai ser destruído, porque não era esse templo que Deus estava falando. Deus estava falando da gente, né? Então, Davi ficou muito preocupado. Davi falou, não, Deus falou que Salomão vai erguer o templo, né? E esse templo é para Deus habitar, e Deus vai ficar muito feliz quando esse templo for erguido, né? Mas estava falando sobre nós, mas Davi não entendeu, Davi achou que era Salomão. Então Davi agora tem uma preocupação muito grande. Davi está morrendo, né? Davi já está indo rumo à sua morte. E Davi, a preocupação maior de Davi é a construção do templo. Essa é a maior preocupação que Davi tem.
é que o templo seja construído de uma forma magnífica. Eu até falei sobre isso nessa época, gente. Se você for estudar, se você entra e estuda sobre Egito, se você estuda sobre Grécia, né, até sobre ali Império Romano, tudo, se você começa a estudar, você vê que todos os templos erguidos para os deuses, né, eram templos muito grandes, né, eram coisas enormes assim que eles faziam para chamar a atenção das outras nações, igual essas colunas que existiam, né, colunas Astarote, Baal, né, que eles erguiam, né, esses postes ídolos, essas coisas, né, o que eram? Eram monumentos grandões, né, eles faziam grande mesmo, gente, para o pessoal ver de longe, porque isso significava que o Deus deles era grande, né? E eles faziam de uma forma que o sol viesse e brilhasse naquilo, né? Então, é como se realmente era algo que chamaria atenção, né? Então, se você pega para estudar, né, ali no Egito, tem um desses monumentos que era do Egito, era uma coluna, era um poste ídolo, uma coluna que era do Egito. E no tempo do Império Romano ali, né, ele foi levado para Roma. Hoje tá lá na Itália, gente. Hoje tá lá onde tem o Papa ali, sabe onde? Eu esqueci o nome. Mas é ali, no Vaticano. No Vaticano tem um negócio enorme, né? O que é aquele negócio enorme reto? Aquilo era uma coluna, um poste ídolo. E eles tiraram lá do Egito, né? Então, isso acontecia muito. Eles faziam coisas enormes, né? Porque, e geralmente eles colocavam algum ouro, porque o que acontece? Quando o sol viesse, né? Aquilo ia reluzir, aquilo ia dar um brilho, gente. E isso mostrava que o Deus deles era um Deus uau, esplêndido, magnífico, né? E isso acontecia muito em todas as nações. Então Davi quer também construir algo para Deus assim, né? Mas ele vai construir o quê? Não um poste ídolo, não uma coluna, né? Não uma pirâmide, não uma estátua, mas sim ele vai construir a casa, né? Davi quer construir a casa. Mas Davi não pôde, a gente lembra. Então quem vai construir essa casa? Salomão. Então Davi, a gente vai ver quando começar a construção, gente, vai demorar muito tempo essa construção, viu? Não é construção de dias, não. É construção que demora bastante tempo. E é uma construção, gente, que tem bastante ouro, sabe? Tem bastante coisa assim. E essa era a preocupação de Davi, né? Eu quero uma construção que mostre a grandeza do nosso Deus. Então tinha que ser uma construção que mostrasse o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, porque as construções nas outras nações eram assim também, né? Então, os postes ídolos erguidos, normalmente na ponta deles, né, tinha ouro, eles passavam ouro ali, passavam alguma tinta ali reluzente, então quando o sol batia ali, aquilo brilhava, né, e isso era visto de longe, e isso significava o quê, né, o poder daquele Deus, né, porque aquele poste foi erguido para aquele Deus. E é nesse sentido, Davi quer erguer uma casa grandona, uma casa maravilhosa, né, para mostrar o quão grandioso que é o Deus de Israel. É nesse sentido. Então é essa preocupação, porque Davi tá morrendo, né? Davi agora tá indo embora, Davi tá morrendo, né? Eu falei um pouquinho aí sobre o Vaticano, né? Um pouquinho sobre que tá lá em Roma, né? Mas a gente vai estudar mais pra frente sobre isso, né? Porque o Império Romano, né? Vai começar a perseguição pelo Império Romano. Mas depois acaba a perseguição do Império Romano, né? O Império Romano se torna um império cristão, entre aspas, né? Mas eles vão acrescentar ao cristianismo práticas romanas, práticas pagãs, né? Então, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o que acontece? Davi agora tá preocupado, porque Davi tá vendo que tá morrendo, né? Davi tá vendo que tá perto do fim da vida dele, e Salomão é muito jovem. Salomão é muito novo, Salomão não tem experiência de vida, sabe? Salomão não tem experiência nenhuma. Então Davi está preocupado se Salomão vai realmente construir esse templo, se realmente Salomão vai conseguir construir do jeito que tem que ser construído, se Salomão vai conseguir reunir todo mundo, se o povo vai obedecer Salomão. Então tem essa preocupação de Davi. Então o que Davi vai fazer agora antes dele morrer? Reúne todo mundo e fala, gente, ó, Salomão
é quem vai ser rei a partir de agora. Obedeçam ele, eu quero que vocês obedeçam ele, tá? O que ele falar vocês vão fazer, porque essa é a vontade de Deus, é para ele ser rei, né? Deus é com ele. Então eu quero que vocês obedeçam ele. E tem mais, ele vai construir um templo para Deus. Ó, eu já até entreguei para ele o projeto, né? Eu entreguei para ele a planta já, de como tem que ser construído esse templo. E vocês vão ajudar ele. Então Davi começa a separar, a gente lembra, né? Começa a separar os pedreiros para ajudar Salomão, começa a separar os artesãos, começa a separar todo mundo para ajudar Salomão, porque Davi tá com medo se Salomão realmente vai conseguir construir esse templo, porque Salomão é muito novo, muito jovem, muito inexperiente. Então, agora, Davi vai continuar nessa saga. Davi continua nessa saga dizendo o que tem que ser feito, tá? Então, Davi, agora no capítulo 24, ele vai começar a falar sobre o funcionamento do templo. A gente lembra já que nos capítulos anteriores, Davi já havia separado os trabalhadores para construírem o templo, né? E Davi, no capítulo anterior, havia falado sobre os levitas, né? Ele até fez a contagem dos levitas e separou o que os levitas tinham que fazer no templo, né? Então, ele não tá falando só sobre a construção, mas até sobre o pós-construção, né? Como é que vai ficar o templo depois dele ser construído? Davi tá resolvendo até isso. Davi tá muito preocupado com o templo. Então, agora, Davi vai se preocupar em falar com quem? Os sacerdotes. Então, esse capítulo 24 é somente para falar com os sacerdotes. Então, no capítulo 23, Davi falou com os levitas, o que os levitas deviam fazer, né, depois da construção do templo, qual é a obrigação deles para com o templo. E agora, no capítulo 24, Davi vai falar com os sacerdotes. Qual é a obrigação dos sacerdotes para com o templo que Salomão vai construir, tá bom? Então, o capítulo 24 é isso. São os sacerdotes, Davi vai começar a falar sobre os sacerdotes e o que cada um tem que fazer, qual é o horário que cada um tem que trabalhar, tá bom? E existem duas casas de sacerdotes que a gente vai ver nesse capítulo, que é a descendência de Arão, né? A gente lembra que Arão teve 4 filhos, mas 2 filhos de Arão morreram. A gente viu isso no Levítico 10, né? 10 ou 11, acho que foi Levítico 10. Que 2 filhos de Arão morreram. Eles entraram, né, ali no santuário de uma forma a profanar o santuário e Deus os consumiu no fogo, né? Então, 2 filhos morreram. Então, sobraram o quê? 2 da descendência de Arão. E Davi vai resolver sobre isso, sobre esses 2 que sobraram da descendência de Arão. Então a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre Finéias. Vamos lembrar quem foi Finéias para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Amém. No versículo 1 diz assim: e quanto aos filhos de Arão, então a gente lembra que Davi tá ali com todo mundo reunido, passando para Salomão o que tem que ser feito, qual é a obrigação de cada um, o que cada um tem que fazer no templo, né? Então agora Davi vai falar sobre os sacerdotes. Então Davi diz, e quanto aos filhos de Arão, que são quem? Os sacerdotes. A gente lembra, só pode ser sacerdote quem é descendente de Arão. A única exceção na história a gente já viu que foi Samuel, que não era descendente de Arão e foi sacerdote. De resto, só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão. Então Davi continua, então quanto aos filhos de Arão, ou seja, os sacerdotes, né? Estas foram as suas divisões, os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então aqui agora está começando a falar sobre a descendência de Arão. Quem foi que Arão teve como filho? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. No versículo 2, lembra a gente que Nadab e Abiú morreram. A gente viu isso lá em Levítico 10 ou 11. A gente viu que Nadab e Abiú morreram, né? Porque eles foram levar fogo estranho lá no tabernáculo. E então o fogo de Deus veio e matou eles, né? Então a gente já estudou isso. Então sobraram quantos filhos para Arão? 2, né? Eleazar e Itamar. E aqui diz isso no versículo 2. Nadab e Abiú morreram, né? De Arão. E então restaram Eleazar e Itamar para exercer o sacerdócio, tá? Eleazar e Itamar aqui que é dito, gente, eles não eram vivos na época de Davi, não, tá? Mas é para falar sobre a descendência. É muito comum para falar sobre a descendência, às vezes vai para um ponto lá de trás, né? Então agora tá falando sobre a descendência de Eleazar e de Itamar, mas Eleazar e Itamar não estão mais vivos, né? Eleazar a gente lembra que estava vivo lá na época, gente, de Moisés. Finéias estava vivo lá na época de Josué, faz muito tempo, gente, faz mais de 300 anos aqui. Então eles não estão vivos mais, já morreram, tá? Mas está falando sobre a descendência deles. Aí no versículo 3 continua: e Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério, né? Então, Davi com Zadok começou a dividir os filhos de Eleazar. Então, lembra que Arão teve 2 filhos
que restaram vivos foi Eleazar e Itamar. Então Davi com Zadok começaram a dividir ali os filhos de Eleazar. E Zadok é quem? Zadok é descendente de Eleazar, tá? Quem é Eleazar? Eleazar é o pai de Finéias. Lembra quem era Finéias? Finéias foi aquele sacerdote, né? Quando teve o pecado de Baal Peor, lembra ali? Quando teve Balaão, e Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, então Balaão criou um jeitinho de conseguir fazer o povo cair, né? Já que ele não conseguia amaldiçoar, então ele criou um jeitinho, né? De incluir nas práticas religiosas do povo as práticas pagãs. Então, a gente vê no Novo Testamento falando sobre isso na doutrina de Balaão. Então, começa a acrescentar práticas pagãs, né? Práticas de outras religiões, no meio da prática da religião verdadeira, da religião do Deus verdadeiro. Então, Balaão fez isso, a gente lembra, e então o povo de Israel caiu. Lembra que o povo de Israel pecou, realmente começou a adorar quem? Baal. Começou a adorar Baal lá em Peor, né? Então eles subiam e não só adoravam, começaram a fazer sacrifícios, começaram a dividir a mesa, né? Tanto que a gente falou sobre isso, né? Que Deus diz, né? Se você dividir a mesa com demônios, você está dividindo a mesa com eles, está fazendo parte com o demônio, né? Porque você não pode dividir a mesa de Deus e a mesa dos demônios, você só divide uma, né? E o demônio não tem problema de dividir a gente com Deus, mas Deus tem. Então Deus não divide a gente com o demônio, né? Então, a gente lembra que Finéias, nesse tempo, né? A coisa estava tão absurda, começou uma peste a surgir, matar todo mundo, a gente lembra, né? E então a gente lembra que o povo estava tão louco, que um simeonita, né? Entrou no arraial com uma prostituta. O negócio estava muito feio, né? Então a gente lembra quem foi Finéias. Finéias, filho de Eleazar, veio correndo com uma lança e ultrapassou esse simeonita e essa prostituta, que era filha de um midianita. Ela era uma princesa, ela devia ser uma prostituta cultual. A gente falou sobre isso na época. E ele matou os dois. Quando ele matou os dois, surgiu aquela questão, nossa, Deus não deve ter se agradado disso, porque Finéias é um sacerdote. Sacerdote não pode chegar perto de morto. Sacerdote não pode nem ir para velório, né? Então, e agora, né? E a gente lembra que Deus havia falado que gostou do que Finéias fez, porque Finéias mostrou zelo às coisas de Deus. E Deus fez uma promessa para Finéias. Deus falou assim: Finéias, por conta desse seu ato, agora o sacerdócio, né, jamais vai se apartar da sua descendência. Sua descendência sempre vai ser sacerdote, sumo sacerdote, né? Então, Deus havia falado isso. Só que a gente vai começar a ver agora na história, quando a gente para ver a cronologia, a genealogia, a gente vê que parece que teve um tempo ali na história, até Salomão, em que realmente o sacerdócio parece que saiu de Eleazar e foi para Itamar, né? E Itamar não ia receber o sacerdócio. Quem ia receber o sacerdócio era ali Eleazar, né? Não sei por que isso aconteceu, a gente não sabe por que, tá, gente? Mas depois é recolocado isso ali em Salomão. A gente vai ver que no período de Salomão ali é reposto sobre Eleazar o sacerdócio. Então, a descendência de Eleazar vai voltar a ser sumo sacerdote, tá? E também vai se cumprir a palavra ali com Salomão, vai se cumprir a palavra que estava sobre Eli, né? Que Deus havia falado que a descendência de Eli não ia exercer mais o sacerdócio. E ainda tem descendente de Eli aqui exercendo o sacerdócio. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho com Salomão que ele vai parar, né? Realmente vai se cumprir a palavra de Deus, tá? Então agora tá falando sobre esses dois, né? Então Davi e Zadok era um descendente de Eleazar, né? Que é dessa descendência da promessa de Finéias, né? Que é o pai de Finéias. Davi com Zadok começaram a separar todos os descendentes de Eleazar, né? Então Aimeleque, né, começou a separar, a dividir ali o povo que era descendente de Itamar, o irmão mais novo de Eleazar. Aí no versículo 4 diz assim: e acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar. Então havia muito mais descendentes de Eleazar do que de Itamar, né? E muito mais chefes, muito mais foi colocado supervisão muito mais sobre a família de Eleazar do que de Itamar, que era o mais novo. Então aqui continua: quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas,
mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. Então você vê uma distância aqui, uma diferença, o dobro, né? Então em Eleazar, da descendência de Eleazar, tinha 16 chefes. Enquanto que da descendência de Itamar tinha 8 chefes, né? Mas a promessa de Deus estava sobre a descendência de Eleazar, por causa de Finéias, por conta do que ele fez em Baal-peor, que eu lembrei agora, tá? Então no versículo 5 continua. Então eles foram e começaram a repartir em sortes ali, para ver quem é que ia fazer o que dentro do templo, tá? Dividindo agora entre os sacerdotes. Então repartiu por sortes ali entre eles, né, entre o povo de Eleazar e entre o povo de Itamar, os sacerdotes apenas, né, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. Então foi colocado chefes, pessoas responsáveis, né, pelo santuário e também pelo tabernáculo. Então haviam chefes, né? Haviam chefes dos sacerdotes. E aqui está dizendo que teve esses chefes tanto da família de Eleazar quanto da família de Itamar. Então foi colocado chefes ali, governadores, né? Sobre o santuário, né? Sobre o tabernáculo, sobre o templo e também sobre toda a casa, o átrio, tudo ali, né? Então no versículo 6 continua: e Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, né? Então Semaías, que era o escrivão, né? Então ele começou a escrever, né, o nome deles e a função de que cada um ia fazer, documentando tudo. Então aqui diz que ele começou a documentar na frente de Davi ali, né? E na frente dos príncipes, né? E na frente de Zadok, o sacerdote, e na frente de Aimeleque, também sacerdote, filho de Abiatar. E os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar, né? Então, separou-se ali a casa, né, uma para Eleazar e outra para Itamar, e foi feito os registros direitinhos do que cada um ia fazer. Então, eles foram tirar sorte para ver o que cada um ia fazer e qual o horário do turno de cada um, já que tem tanto sacerdote, né? Então, no versículo 7 em diante, vai começar a falar sobre as horas, tá, gente? Então, é bem simples, eu vou fazer só a leitura. No versículo 7 diz que a primeira sorte saiu para Jeoiaribe, né? Então, o primeiro sorteio, né? O primeiro turno, provavelmente, saiu para Jeoiaribe. A segunda sorte saiu para quem? Para Gedaías. A terceira sorte para Harim. A quarta sorte para Seorim. Gente, não tem importância pra gente esses nomes, tá bom? Então a gente só tá vendo aqui mesmo a documentação do que foi feito, o registro do que foi feito por Davi. Davi não morreu e deixou, Deus dará, né? Davi não sabia que estava morrendo e deixou a Salomão que se vire. Não, Davi teve esse cuidado, né? Antes de morrer, de fazer esse registro, de deixar tudo documentado, de deixar ali a obrigação de cada um escrita, né? Então Davi teve esse cuidado antes de morrer, tá bom? Então é mais pra gente ter essa noção. Agora não tem importância da gente ficar estudando os nomes aqui, tá bom? Então no versículo 9 diz que a quinta sorte caiu para Malquias, a sexta sorte caiu para Miamim, o décimo versículo diz que a sétima sorte caiu para Racós, a oitava sorte caiu para Abias, a nona sorte caiu para Jesua, a décima para Secanias, a undécima, né, a 11ª caiu para Eliasibe, né, a 12ª ou duodécima caiu para Jaquim, a 13ª caiu para Rupa, a 14ª caiu para Jezebeabe, a 15ª caiu para Bilga, a 16ª caiu para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Rapizes, a 19ª sorte caiu para Petaías, a 20ª sorte caiu para Jesquiel, a 17º versículo, né, no versículo 17, diz assim: a 21ª caiu para Jaquim, a 22ª sorte caiu para Gamul, no versículo 18 diz que a 23ª sorte caiu para Delaías e a 24ª sorte caiu para Masias. Gente, não sei que sorte é essa, o que eles têm que fazer, tá? Mas eu sei que eles são sacerdotes dentro do templo e foi dado aqui por sortes o que eles deviam fazer e qual é o turno. Não sei se o turno aqui é por hora, né? 24 horas, vai separando, não sei. Porque o horário deles era contado diferente, né? Não é contado como é o nosso, o horário contado. Então, não sei. Mas foi feito um sorteio aqui e para cada um foi determinado alguma coisa, tá bom? E um horário.
Então, no versículo 19, continua e diz assim: o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Então, qual que era o serviço deles? Está falando aqui no versículo 19. Qual que era o versículo desses homens, desses sacerdotes? Era entrar na casa de Deus. Lembra que eu falei na aula passada? Só podia entrar no tabernáculo quem fosse descendente de Arão. Descendente de Moisés não entra. Descendente de Corá não entra, né? Outro levita não entra. Só quem pode entrar no tabernáculo de Deus é sacerdote. Não é sacerdote, não pode entrar. A única exceção na história que entrou no tabernáculo que a gente já viu foi Moisés. Moisés entrava no tabernáculo. Deus o chamava de dentro do tabernáculo para Moisés entrar. E Moisés entrava, ia lá no tabernáculo e chegava até o altar do incenso de ouro. Então, só Moisés. De resto, só descendente de Arão que pode entrar no tabernáculo. Mas nenhum outro pode entrar no tabernáculo, né? Então, aqui diz isso. Qual era a obrigação deles? Entrar no tabernáculo. A obrigação deles era entrar lá no tabernáculo, lá cuidar do candelabro, acender o candelabro, ir lá cuidar da mesa, da proposição, cuidar ali das coisas dentro do tabernáculo. Era a obrigação deles, entrar no tabernáculo. E também lá fora, também era a obrigação deles, os sacerdotes, de mexer ali com a pia, né? Mexer ali com o altar de bronze, era a obrigação dos sacerdotes. Então, aqui diz no versículo 19 isso, o trabalho deles, né, era entrar na casa de Deus, né, segundo havia sido ordenado a Arão, pelo próprio Deus, né. Então, no versículo 20 diz, e do restante dos filhos de Levi, né, então, os sacerdotes, era essa a obrigação deles, entrar lá no tabernáculo, só eles podiam entrar, então essa é a obrigação deles. E do restante dos filhos de Levi, vai dizer agora pra gente, o restante dos filhos de Levi, né, dos filhos de Arão, Subael, e dos filhos de Subael, Gedias. Arão foi o pai de Arão, né, Arão foi o pai de Arão, a gente lembra. Só que tem mais levitas, né? Coate teve mais filhos, né? E agora vai falar pra gente sobre esses outros filhos, né? E o que eles vão ter que fazer? Não, eles não podem entrar no templo porque eles não são sacerdotes. Só os descendentes de Arão que são. Então agora vai falar um pouquinho pra gente sobre eles. Diz assim, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, né? Então no versículo 21 diz, quanto a Rebias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, gente, é o mesmo esquema agora, tá? Só falando primeiro, segundo, terceiro, só para registro mesmo histórico para o reino, né? Foi importante, eles registraram para ter um registro histórico do reino, né? A função que cada um fazia, o turno de cada um, né? E como que era. Foi essa a importância, né? E a importância maior ainda, porque Davi está morrendo, esse registro é um registro futuro, né? Não era um registro da época de Davi, era um registro que havia de acontecer na época de Salomão, tá? Então, no versículo 21, continua lá o registro, né? Então, quanto a Rebias, dos filhos de Reabias, Isias foi o primeiro, né? Versículo 22, dos Isaritas, né? Selomote, dos filhos de Selomote foi Jaate, né? E dos filhos de Hebron foi Gerias. Gerias foi o primeiro dos filhos de Hebron. Amarias foi o segundo. Jaziel foi o terceiro. E Jecameão foi o quarto. Versículo 24, dos filhos de Uziel foi Mica, né? E dos filhos de Mica foi Samir. Versículo 25, o irmão de Mica foi Isias, né? Dos filhos de Isias, quem foi chamado? Zacarias. Versículo 26, dos filhos de Merari, né? Quem foi chamado? Mali e Muzi, né? E dos filhos de Jazias foi chamado Beno. Versículo 27, dos filhos de Merari, quem é que estava? De Jazias, Beno, Issom, Isakur e Ibre. De Mali, Eleazar. E este Eleazar não teve filhos, mas somente filhas. A gente viu isso na aula passada, né? Então ele tá repetindo alguns nomes porque vai começar a falar pra gente. É o registro, gente. Então não tem tanta importância pra gente entender isso daqui, porque é o registro pro reino. Isso era importante pro funcionamento do reino lá, né? Então era importante para quando o templo fosse construído, tinha um registro lá do que cada um tinha que fazer, o horário que cada um tinha que fazer. Então pra gente hoje não tem tanta importância. Mas foi um registro histórico do reino, tá bom? Do reino de Davi para o reino de Salomão. Então no versículo 28 continua, de Mali, né, foi chamado quem? Eleazar, mas Eleazar não tinha filhos homens, só teve filhas mulheres.
Versículo 29 continua. Lá dos levitas tinha Quis, né? A família de Quis ali. Então, dos filhos de Quis, quem é que tinha ali? O Jerameel, né? Então, a família de Jerameel. Então, no versículo 30 diz que dos filhos de Muzi ali, foi achada quais famílias? A família de Mali, de Éder, Jerimote, né? E estes foram os filhos dos levitas segundo as casas paternas, né? Então, tem muito nome aqui que é dado, gente, que não é da época de Davi. Mas eles vão puxando por casa. Por exemplo, de Judá. Não é que Judá viveu essa época, Judá viveu muito antes. Mas vai chamando pela casa paterna, entendeu? Vai chamando pelo nome mais importante daquela família. E é normal isso. E é o que está acontecendo aqui, tá? Então, no versículo 30, diz isso, né? Que dos filhos de Muzi foram Mali, né? E Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Versículo 31. Então, esses também tiveram sorte, também foram sorteados. Para quê? Para ver turno, qual turno que eles iam fazer, o que cada um ia fazer. Então, foi sorteado para cada um, qual o turno de cada um, o que cada um ia fazer. Davi também sorteou. Então, aqui diz que foi sorteado entre os levitas, né? Sem seus sacerdotes, agora só o restante dos levitas. Foi sorteado ali, né? Perante o rei Davi. Zadok e Aimeleque, os chefes da família entre os sacerdotes e entre os levitas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão. Então aqui está dizendo para a gente, assim como foi feito sorte para os sacerdotes, para falar o horário de que cada sacerdote ia trabalhar, né? Também foi feito isso para os levitas, para ver o horário de trabalho de cada um. Então está dizendo aqui que esse sorteio foi feito na frente de Davi, na frente de Zadok, na frente de Aimeleque, né? E na frente dos chefes das famílias, dos sacerdotes e dos levitas, tá? Então, cheio de testemunha ali. Então, amém, gente. A gente vai finalizar hoje aqui a aula. Eu não vou dar continuidade com o capítulo 25, porque é muito longo. São 30 e poucos versículos. Então, a gente lê na quinta-feira o capítulo 25, tá bom? O capítulo 25 é o mesmo esquema da aula de hoje, como eu disse, né? É registro e é leitura, né? Não tem tanta explicação. Por quê? Porque no capítulo 25, Davi vai começar a registrar quem vai ser separado como músico, tá? Então, vai ser dado o nome das pessoas que tem que ficar cantando, louvando, adorando, e também vai ser separado por turno, tudo, tá bom? Então, tem esse cuidado de Davi também no capítulo 25, tá? Então, foi o que eu disse, essa semana a gente vai fazer a leitura de alguns capítulos, a gente vai ler até o capítulo 28 ali, 25, 26 e pular pro 28, a gente vai pular o 27. O 28, capítulo 28, é o último capítulo que a gente vai ler do primeiro livro de Crônicas. Depois do capítulo 28, a gente vai pro livro de Salmos. Aí a gente vai ler todos os salmos escritos por Davi. Aí a gente vai voltar pro segundo livro de Samuel, capítulo 23, tá bom? Então, amém, gente. A gente vai finalizar aqui hoje a aula, foi o que eu disse. Essa semana é uma aula mais tranquila, mais simples, é só leitura mesmo, né? Então, amém, viu? Que Deus abençoe. Não desanimem, tá bom? Porque a gente tá nessa parte de leitura, eu sei que é um pouquinho maçante, né? Mas, gente, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Pra história, daqui a pouco a gente volta a estudar Salmos, semana que vem a gente já começa os Salmos, então não desanimem, tá bom? É só registro histórico realmente pro reino de Israel isso aqui, tá bom? Que a gente tá lendo essa semana. Então, amém. Eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube, amém? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Então, amém, que Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra na quinta-feira, tá? O pessoal do Facebook, Instagram